Sou Ana Maria Lopes Carapeto, tenho 71 anos, nasci numa aldeia aqui próxima, propriamente agora já não é aldeia, é vila, a Marleja, mas desde os 6 anos que vivo em Almada. E agora vivo há um ano em São Pedro do Corval. E realmente os barros, como está aqui a cantarinha, não só a cantarinha, mas todos os utensílios de barro foram muito importantes na minha vida. Pronto, eu vivi a minha infância no Alentejo, vinha passar as férias com as minhas tias, não tivesse avós, a minha avó daqui faleceu, com imensa pena minha. Quando vim, apaixonei-me por São Pedro, e ainda encontrei algumas raízes minhas que me acolheram, a minha família, que eu não conhecia e me acolheram muito bem, que é as pessoas que ainda trabalham hoje no barro, né, que é aqui há algumas olarias. E então eu queria fazer uma homenagem aos meus avós, à minha avó, que a minha avó nasceu aqui, o meu pai, a minha tia. Nesse tempo, não é? Quando eu era criança e muito menos, iam vender as louças numa carroça, nos burros, e propriamente a minha família ia à Marleja e aqui às aldeias vender a louça. Porque nesse tempo nós não tínhamos alumínio, nós cozinhávamos nas panelas de barro. Era o jantar, era o almoço, e o barro em si, que foi muito importante na minha infância, não é? Não vou falar de trabalho porque eu nunca trabalhei no campo, não é? Mas andava com eles, a minha mãe ia para a ceifa e nós miúdos íamos com eles para a ceifa. Minha mãe fazia uma cama e nós dormíamos lá, mais os meus irmãos andávamos na brincadeira e a minha mãe andava na ceifa. Meu pai não ia à ceifa porque o meu pai era artesão e meu pai não ia à ceifa. E fomos para Lisboa porque só havia realmente o trabalho no campo. Era muito duro e as pessoas das aldeias, muitos foram para Lisboa, foram para a Alemanha, foram para a França, E então foi aí que eu fui criada em Lisboa. Mas estou muito contente por ter vindo para São Pedro e queria fazer uma homenagem a esta gente de São Pedro, porque é o maior centro oleiro, não é? E tenho o privilégio de pertencer a esta família, não é? Porque ainda tenho cá os meus primos que fazem estes barros e esta gente toda que me acolheram muito bem. E se eles foram para Lisboa foi porque sofreram muito, porque o Alentejo, não digo que o Norte não sofra, mas o Alentejo foi muito sacrificado. O Alentejano foi muito sacrificado, porque o Alentejo é muito grande e só existiam os grandes latifundiários, não é? E os trabalhadores trabalhavam 15 em 15 dias, só vinham a casa 15 em 15 dias. Ficavam no campo 15 dias sem ver as famílias, trabalhava tudo no campo. Era muito duro, trabalhava desde as 6 da manhã até que se pusesse o sol. Há muitas vezes com um bocado de pão e um bocado de toicinho uma coisa de azeitonas e eles passavam 15 dias sem vir a casa. E aí realmente o alentejano pois, ficou muito magoado com tudo isto e foi-se embora daqui para não dar um futuro aos filhos igual ao deles. E é bom que vocês façam este trabalho, porque as crianças, quando veem realmente estas coisas, os canudos, quando veem a cantarinha é porque aqui há doleiros, mas também não sabiam que a cantarinha era importante, para levar para o monte, para a ceifa, para ir porque nós não tínhamos água em casa, eu vivi sem água e sem luz, e elas iam ao poço longe, e quando era verão, ainda tinham que ir para outros porque não havia água, tinham que estar à espera, não é? Porque não havia água em casa. Nós não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos ruas alcatroadas, e éramos felizes. A cantarinha era esta, neste caso, neste caso era para levar a água, porque não havia, punha-se aqui uma rolha de cortiça para não entrar os insetos, e havia lá no montado, não é? Debaixo da azinheira ou do sobreiro, em princípio a azinheira, aqui é uma zona das azinheiras, ficava-se a cantarinha com água, porque o barro mantinha sempre a água fresca. Mesmo em casa nós tínhamos sempre os cântaros, havia uma coisa com os cântaros, a gente chamava-lhe um cântaro porque era maior, mais pequena, e havia sempre uma cantarinha com água porque era mais fresca. Mas isto também servia para tudo. Isto também servia, noutros tempos, para as conservas, não é? Conseguinte, foi muito importante, não só no meu tempo, no tempo dos nossos avós e tudo, porque era para fazer a comida, era para tudo, não havia mais nada. Não havia mais nada, havia todos os tamanhos. Os pratos eram barro, depois mais tarde é que apareceu o esmalte e o púcar também apareceu mais tarde. Porque aqui neste tempo, às vezes havia o cocharro, que era de cortiça, que era o que havia, mas também apareceu depois mais tarde os pucarinhos. Apareceu deste e apareceu de esmalte. E depois apareceu os pratos de esmalte, os pratinhos de alumínio, depois começou a aparecer, mas naquele tempo era só o barro, não é? Porque só o barro é que ia. Estava sempre uma panela ao lume para a gente com o café, havia cafeteira para o café, fazia-se tudo aqui, né? Com as suas dimensões, era muito bonito. O barro era aqui, era nas terras, era apanhado. Não sei bem os sítios, mas era apanhado, depois aquilo era tudo trabalhado e purificado, porque aquilo depois vinha com aquela. Eles iam buscar o barro ao campo.
Iam buscar o barro ao campo, depois metiam, lavavam com uma peneira, tiravam aquelas impurezas, isso ainda eu vi, tiravam aquelas impurezas, depois é que iam amassando o barro, e depois é que ia ficando próprio já para... Não é? Hoje em dia acho que já está aí quem fornece o barro já feito, mas naquela altura eles iam apanhar. Lá em cima, quando vamos lá para aquele moinho, ainda se vê a terra do barro. Bem, penso que aí nos montes ainda há. Eu quando passo ali lembro-me sempre, dá vontade de apanhar o barro. Geralmente quem trabalhava na roda eram os homens, aquela roda de oleiro, não é? Que ainda existe, e as mulheres é que pintavam os pratos. As mulheres geralmente é que faziam as pinturas, não havia mulheres. Eu penso que não havia mulheres oleiras. Lembra-me que a louça, não sei como é que é hoje, mas era posta num forno e depois era protegida com outros barros, outras coisas partidas velhas, era protegida, era posto ali. Hoje parece que há já umas prateleiras, não é? Agora mais tarde já vi umas prateleiras onde se punha, mas aquele tempo não. Aquele tempo era posta, punha-se por baixo coisas velhas, as cantarinhas velhas, era em camadinhas, agora já não deve ser assim, mas era em camadinhas. Eu lembro-me, era pequena, a minha família levava sempre umas pequenas peças pequeninas, que era o que se usava, era de barro para a gente brincar, porque não havia brinquedos, obviamente. Era só as cantarinhas que a minha família me levava, e estou bem lembrada, era bem pequena, e lembro-me as minhas primas daqui levarem-me as cantarinhas de barro e todos os utensílios de cozinha. É interessante, as cafeteirinhas, era